É conhecido como o troféu de maior longevidade monomarca do automobilismo nacional. A comitiva Super 7 by Toyo Tires foi até ao Autódromo Internacional do Algarve para enfrentar os desafios da terceira jornada do ano. Venha daí! Portimão recebeu a maior grelha da temporada do Super 7 by Toyo Tires, numa altura em que celebra 10 anos de atividade. O número de inscritos cresce prova após prova, assim como a qualidade dos pilotos, tornando as corridas repletas de emoção em toda a linha. Uma grelha invejável de 79 superpilotos, num cartaz integrado com o European Le Mans Series e com a presença dos pilotos britânicos da Seven Race Series, a série congênere organizada pela Macmillan Motorsport. Devido ao elevado número de participantes, as corridas de 420R e S1600 foram divididas, mais motivos para acompanhar de perto este troféu monomarca. Apesar da liderança de Ricardo Megre e Sérgio Saraiva em 420R e S1600, a competição continuava em aberto. Isto porque a diferença pontual para os adversários era muito pequena. Esta foi uma ocasião para os pilotos conviverem e trocarem experiências em conjunto com familiares e amigos. Com ainda muito por decidir durante o fim de semana, o primeiro momento foi o de qualificação para as grelhas de partida. Com ambientes bem distintos, a sessão cronometrada da S1600 foi feita em piso seco. Rodrigo Alveias superou a concorrência, assumindo-se como o mais rápido entre os pilotos portugueses. Autor da pole position para as duas corridas, no final da sessão o piloto começou a piorar os tempos, mas fazendo o suficiente para garantir a pole. Correu bem, pode-se dizer que sim, mas são só tempos. Eu acho que a corrida pode trazer outras coisas. O meu tempo nas duas foi mais rápido, mas nunca sabemos o que é que vai acontecer na corrida. O objetivo é ganhar, mas tudo pode acontecer. Atrás de Galveias, os primos Saraiva protagonizaram também eles boas lutas, acabando em segundo em ambas as qualificações. A nossa perspectiva era tentarmos roubar um ponto ao Galveias, visto que estamos a lutar para o campeonato. Não conseguimos, nem eu nem o Sérgio, ficámos os dois em segundo. Vamos tentar agora na corrida tentar ganhar. A fechar os Pro, Bernardo Belo no primeiro cronometrado e Miguel Lobo no segundo. Em terceiro dos portugueses e primeiros na classe S1600 Business, travando uma animada luta com andamentos semelhantes Pedro Falé e José Col de Almeida. Col foi melhor na primeira sessão, terceiro na segunda, já Falé foi segundo durante a primeira, mas o mais rápido na segunda. Quem também se colocou no top 3 da qualificação foram Jorge Miguel e Paulo Leitão. Fechada a qualificação de S1600, não existiram nuvens que afastassem os 420R. Faça chuva ou faça sol, os pilotos foram para a pista mostrar o que valiam, mesmo com o traçado alagado. Uma verdadeira aventura, com Gonçalo Lobo do Val a superar toda a concorrência e a interrupção da sessão devido à chuva que se abateu sobre o circuito. Apesar das zonas de aquaplanagem, o piloto impôs um andamento muito forte, qualificando-se no segundo posto da geral e no primeiro entre os portugueses. Vai ser outra vez uma luta grande, certeza, porque estamos ali um grupo de pilotos com tempos muito próximos e vai tentar ser um arranque bom para ganhar uma certa vantagem e tentar discutir a vitória. Está ali um grupo tanto de ingleses como de portugueses no grupo da frente, portanto, quer dizer, vai ser faca nos dentes, como habitualmente, sem cometer loucuras, porque somos 50, se não me engano, e na primeira curva, primeiras voltas, é preciso ter cuidado, mas pronto, tentar sempre discutir a vitória. Atrás dele seguiu-se José Carlos Pires no quarto posto da geral, segundo entre os concorrentes do Super 7 by Toyo Tires. Hoje foi à chuva, nós estávamos rápidos em seco andámos na frente dos portugueses. Hoje ficámos em segundo atrás do Lobo do Val. O meu principal adversário no campeonato, que é o Megre, está atrás, portanto isso é bom. E amanhã espero tirar a vantagem de arrancar à frente dele, bem à frente do Megre. Portanto, estou em quarto da geral, segundo os portugueses, o Megre está em 10º, por isso para mim era importante ficar bons lugares à frente dele.
Do terceiro posto entre os portugueses e sexto da geral, depois da qualificação para a corrida, saía Luís Calheiros Ferreira, que fez notar as modificações operadas no setup a nível de afinações. Estou no grupo da frente, com pilotos muito bons, com um grande palmarés, e julgo que para mim, apesar de tudo, vai ser uma experiência muito boa poder correr e competir com esses pilotos, porque tenho muito a ganhar, muito a aprender com isso. A qualificação dos 420R definiu a grelha de partida para as duas corridas. Antes da verdadeira adrenalina das corridas, houve ainda tempo para uma pequena brincadeira entre pilotos que foram até ao cartódromo de Portimão dar umas voltas em tom de tirateimas. Super 7 by Toyo Tires e Kia Picanto GT Cup, uma experiência a repetir ganha por Sérgio Saraiva. É para aquecer bem, para começar bem o fim de semana. Foi muito divertido, acho que fiquei para aí em último, mas valeu a diversão, ficar cá para trás. Também não correu muito mal, nos treinos fiquei em segundo, e depois na corrida tive ali, levei um toque logo no arranque, fiquei em 11º, foi giro, divertimos-nos, o que é importante é que ninguém se alijou e sim, gostei, acho que foi bom para o convívio mesmo do troféu. Vamos entrar na primeira corrida de S1600 com Rodrigo Alveias a partir da linha da frente e manter-se forte. Logo atrás, David Saraiva e na quinta linha, primeiro dos business, José Col de Almeida. Se o arranque foi bom, à segunda volta Galveias acabou por cair uma posição à geral, rodando assim em terceiro. A verdade é que nas contas nada implicava, ele que continuava na frente dos portugueses com grande distância. Isto porque o opositor David Saraiva teve problemas mecânicos que o impediram de mostrar o valor em pista e logo no início caiu para o último, para depois rodar com Fernando Costa. A travar um bonito duelo estavam Luís Filipe Oliveira, que a sentir-se cada vez mais à vontade, subiu várias posições até ao business Pedro Falé. Atrás ia Bernardo Belo pela primeira vez em Portimão. Optou por não seguir o andamento dos dois pilotos, com a cabeça num resultado importante para o campeonato, e a rodar à frente de José Col de Almeida entre trocas de posição entre eles durante 8 voltas. Mais atrás eram vários os pilotos a rodarem juntos, desde Brion Sanches, Pedro Lacerda, Nuno Afonso, Jorge Miguéis e Bruno Martins. Entre várias ultrapassagens típicas nos Super 7, Miguéis caiu posições já perto do fim e a ele juntou-se Saraiva, que imprimiu um forte andamento à 11ª volta. Do pelotão, o mais rápido foi Brion Sanches, ele que acabou como segundo dentro da classe business. Foi uma corrida divertida, andei em algumas lutas engraçadas, não fiz nenhum disparate, o carro está direito, inteiro e em condições. Uma posição abaixo, em quarto dos Pro, ficou Pedro Lacerda e quase 2 segundos depois Nuno Afonso em terceiro da business. Nuno foi autor de uma grande recuperação, conseguiu superar-se depois das dificuldades nos treinos livres e cronometrados. Cada vez mais próximos dos pilotos que militam a Pro, os pilotos da business provaram no Algarve que a experiência começa a fazer diferença e com o desempenho notável, Pedro Falé conseguiu vencer a categoria business, acabando em 8º à geral. Entre várias lutas, Bernardo Belo acabou na terceira posição dos Pro, ele que no campeonato luta pelo último degrau do pódio na Pro com o Luís Filipe. Foi muito giro, muito divertido, sempre ali no picance com o José Col de Almeida e com o inglês, um gentleman driver. Foi muito divertido e foi sobretudo bom para ganhar mais rodagem, mais quilómetros, tentar acabar a corrida sem fazer erros. E a determinada altura também vi que não estava a conseguir ir buscar o Luís Filipe Oliveira e o Pedro Falé, que estavam ali a 50 metros, mas não estava a dar para ir buscar, então resolvi acabar a corrida, fazer os pontos, ir com calma. E o Pedro Lacerda também estava muito para trás, portanto acho que foi mais gestão e acho que foi a forma certa de acabar a corrida. Depois da luta com Falé, no lugar intermédio dos Pro ficou Luís Filipe Oliveira, 7º à geral. Foi uma corrida muito gira, foi uma corrida em que eu disputei
com o Pedro, o Valé. Qualquer um de nós podia ter ganho. Conseguimos nos desembaraçar de alguns ingleses. Foi uma corrida super divertida em que respeitámos o espaço de cada um. No final acabei por ganhar eu por 47 milésimos, mas foi uma corrida super gira e é este o ambiente do Super 7 que vale a pena viver aqui em Portimão. Rodrigo Alveias conseguiu colar-se ao grupo formado pelos pilotos ingleses e estabelecer uma pequena distância para os mais diretos adversários. Saiu vencedor da primeira corrida do fim de semana em S1600 Pro, terceiro à geral. Foi ainda o autor da volta mais rápida entre os portugueses, 2 minutos, 7 segundos e 278 milésimas. Vamos entrar na primeira corrida de S1600 com Rodrigo Alveias a partir da linha da frente e manter-se forte. Logo atrás, David Saraiva e na quinta linha, primeiro dos business, José Col de Almeida. E sem perder tempo, entramos na segunda corrida dos S1600, que se na primeira foi emocionante, a segunda também deu que falar. A partir novamente da linha da frente estava o jovem piloto Rodrigo Alveias, na frente da classe business Pedro Falé. Tal como na primeira corrida, no arranque Alveias acabou por ser ultrapassado e cair uma posição à geral sem interferir com as contas nacionais. O piloto teve a vida bem mais difícil na segunda corrida, tendo de segurar os ímpetos do mais direto perseguidor no campeonato, Sérgio Saraiva, que partiu de último, depois de o primo David Saraiva lhe ter cedido o lugar de modo a manter intacta as suas aspirações ao campeonato. É que ao longo das voltas o piloto foi assumindo posições numa excelente recuperação. O contrário aconteceu a Paulo Leitão, que a partir de segundo à terceira volta foi ultrapassado por Saraiva, caindo 2 posições à geral. Atrás rodavam José Col de Almeida e ainda Miguel Lobo, que logo à primeira volta trocaram de posições. À frente do grupo seguia Pedro Falé. A beneficiar do arranque e a subir 8 posições até à sexta volta estava Nuno Afonso. O piloto não manteve o ritmo e à sétima acabou por cair algumas posições, juntando-se ao grupo de pilotos portugueses que seguiam juntos. Eram eles Pedro Lacerda, Bernardo Belo, Brion Sanches e Bruno Martins. Depois da batalha com Paulo Leitão e Col de Almeida, Pedro Valé foi o primeiro dos business a cruzar a meta. Foi um fim de semana espetacular. 2 corridas que foram completamente com uma incerteza total, sem saber se conseguia ou não ficar à frente do carro que vinha atrás de mim. Foi espetacular, diverti-me imenso. Com o Paulo Leitão agora nesta última e eu via que o Col de Almeida vinha lá atrás, ou seja, são os meus 2 adversários diretos e eu depois meti na cabeça, não, eles não me vão passar. Então colei-me atrás do Saraiva e pronto, e foi divertidíssimo. Apesar da vitória, o piloto acabou por ser desclassificado, já posteriormente à entrega dos prémios. Assim sendo, o Paulo Leitão subiu para primeiro. Foi uma corrida ótima, foi um fim de semana muito agradável. Consegui desta vez acabar a corrida, ir ao pódio, lutar. Estou muito mais habituado ao carro do que estava antigamente. Desde Barcelona que já me sinto muito mais à vontade e agora sim consigo lutar com o primeiro da business, neste caso que é o Pedro, e tivemos uma luta espetacular e foi uma corrida divertidíssima, saí do carro a rir-me e foi muito bom, foi um fim de semana ótimo. Em segundo acabou o Col de Almeida a sentir-se cada vez mais à vontade com o carro. Conseguimos andar muito bem, os 3 primeiros estavam muito juntos e a minha aspiração era um bocadinho essa, era estar sempre no grupo da frente. Não saí da pole, mas também não fiquei muito longe do Paulo e do Pedro Falé e foi uma muito boa corrida, pelo menos para mim, porque consegui manter sem um erro, só um pequeno na passagem de caixa que falhei, mas nada de especial e estou muito satisfeito. A herdar o terceiro lugar da business e com uma evolução francamente positiva, finalizou Brion Sanches. Já Miguel Lobo recuperou o sorriso naquele que tem sido um ano atípico para o piloto algarvio, depois de fechar o pódio da classe Pro em casa. Foi uma corrida que, efetivamente, tentei chegar mais da frente, não consegui, depois foi uma questão de gerir e estou bastante satisfeito pelo terceiro lugar.
Saraiva aproveitou a segunda tentativa para ficar à frente de Galveias, mas sem efeito, pois não conseguiu separar-se do pelotão de ingleses onde rodava. Festejou na mesma o pódio, obtendo o segundo lugar entre os pilotos portugueses. Em primeiro lugar é agradecer ao David. Em segundo, a corrida. A corrida em si foi sair do último, consegui recuperar muitas posições no arranque logo, depois foi sempre a andar para a frente. Depois cheguei a um ponto também vi que já não conseguia chegar à frente mesmo, já estava em segundo, portanto depois também geri um bocado a corrida. Rodrigo Alveias fez a dobradinha em Portimão, 2 corridas, 2 vitórias, 2 pódios à geral, com a volta mais rápida de 2 minutos, 6 segundos e 738 milésimas. Estou muito contente. Na segunda corrida estava mais preocupado, sabia que o Sérgio ia tentar, era a segunda tentativa para andar ao pé de mim ou até ficar à minha frente, que é bem possível. Ele não conseguiu chegar, não conseguiu separar-se do outro pelotão e eu comecei a acalmar um bocadinho, percebi que se não fizesse porcaria, se não cometesse erros, tinha a corrida ganha. Pronto, foi gerir. Mas não foram só as corridas dos S1600 a trazerem emoção ao Algarve. Com os 420R vieram pilotos já experientes no troféu monomarca e com muitas ambições. A verdade é só uma e não há dúvidas quanto às potencialidades do carro. O 420R é um carro espetacular. É o carro mais espetacular que eu já tive a oportunidade de conduzir. Já conduzi Porsches, Ferraris, Lamborghinis, Aston Martins. Felizmente tive essa oportunidade de poder experimentar este tipo de carros, versões de estrada. E o 420R, o R300, é um carro de corrida fantástico. Uma caixa sequencial, portanto autoblocante, 500 e poucos quilos, cerca de 200 cavalos, é um cocktail perfeito. Depois da tempestade, a bonança, e se a chuva marcou a qualificação, o sol impôs-se nas corridas da penúltima jornada do Super 7 by Toyo Tires, fazendo justiça a um figurino tão especial. Vamos para a primeira corrida de 420R com a pole position portuguesa de Gonçalo Lobo do Val, seguido por José Carlos Pires e Luís Calheiros Ferreira. Lobo do Val não conseguiu capitalizar a pole, isto porque logo à primeira volta deu um toque, deixando o carro instável. A confiança também diminuiu, impedindo o piloto de rodar com o andamento necessário. Quem também teve algumas dificuldades no arranque foi JJ Magalhães, ele que ficou sem espelhos logo à primeira volta. Luís Calheiros Ferreira, que partiu de sexto à geral, acabou também ele por descer lugares. Ao contrário, José Carlos Pires aproveitou as primeiras voltas para subir uma posição à geral, andava em quarto, mas a nona acabou por cair. Diogo Costa também subiu muitas posições, chegando mesmo a rodar dentro do top 5 nacional. Quem seguia à vista era Paulo Macedo. Lugares mais atrás, a meio da grelha, lutas entre Luís Lisboa e Jorge Petis. O melhor resultado da carreira na categoria 420R de JJ Magalhães foi cumprido nesta primeira corrida, o terceiro posto português. O piloto conseguiu ganhar posições e aplicar a velocidade do carro. No início, muito difícil porque fiquei sem espelhos. Portanto, no início perdi muito tempo a desviar-me de carros que metiam à última da hora, que eu não estava a contar. Depois, enfim, depois daquelas 2, 3 voltas onde há muita competitividade, fui ganhando aos poucos. Eu sabia que tinha um carro rápido, tínhamos visto isso nos treinos livres, e pronto, aos poucos lá fui ganhando lugares, e foi um merecido pódio. Depois de um erro na qualificação, no segundo lugar do pódio estava Francisco Vilar, ele que encerrou o top 10 à geral. Tal como José Carlos Pires, tanto um como o outro deram muitas dores de cabeça aos concorrentes ingleses e mantiveram-se na luta pelos lugares da frente à geral.
Saí muito atrás, ontem falhei na qualificação, dei um pequeno toque num adversário e fiquei com o carro altamente desalinhado e acabei por não conseguir fazer nenhuma volta, portanto acabei por sair de 16º, que era logo um problema, num campeonato tão competitivo, sair de 16º já sabia que não ia ser fácil, mas a CRM tenho que agradecer, fez um excelente trabalho no meu carro. Fiz uma primeira volta muito boa hoje, correu-me muito bem, consegui logo meter-me ali no grupo da frente e pronto, cheguei a segundo dos portugueses. Apesar de ter caído algumas posições para o fim da corrida, José Carlos Pires foi o grande vencedor da primeira prova de 420R, com a melhor volta de 2 minutos, 2 segundos e 111 milésimas. Estas corridas nos 420R são sempre muito fortes, tu mudas de caixa 2, 3 vezes para cima e para baixo, entre curvas, vais sempre no máximo. Eu comparo isto como quando andávamos nos karts, em alta competição nos karts. E esta corrida é sim do início até ao fim. Vamos agora à segunda corrida dos 420R. Gonçalo Lobo do Val fez um bom arranque, manteve-se no grupo da frente com um andamento consistente, fazendo parte de um grupo de 5 pilotos em posição de lutar pela vitória geral. Já José Carlos Pires, que partiu de quarto à geral, logo à primeira volta conseguiu assumir a frente para liderar durante quase metade da corrida. Com um andamento semelhante, a meio da grelha estavam Paulo Macedo e Ricardo Rajani. Paulo Costa ainda andou muito próximo nas primeiras voltas, mas caiu algumas posições para perto dos familiares Duarte e Luís Lisboa. Mais atrás, muito próximos durante mais de metade da corrida, rodaram Carlos Faria e Francisco Vilar, que estava com um bom andamento, mas à terceira volta acabou por cair até à última posição. Adversário direto nas contas do título de José Carlos Pires e depois de partir o semi-eixo na corrida 1, Ricardo Megra acabou em terceiro entre os portugueses. Chegou a rodar em sexto à geral durante as primeiras voltas, mas acabou por descer. Tive problemas desde o início, desde ontem, com problemas de travagem, mas julgo que era devido à afinação que trouxemos de França, que não é adequada para aqui. Isso deu-me grandes problemas de travagem, estava sempre a bloquear o eixo traseiro, que me causou partir o semi-eixo ontem à travagem do gancho. Portanto, eu hoje tive que mudar as coisas não muito drasticamente, porque eu não podia arriscar ter outro zero, se tivesse outro zero acabava-se o campeonato. Portanto, olha, limitei-me a andar com o carro, fiz um bom arranque outra vez, 10º para 5º, mas depois continuei a bloquear a traseira e a falhar um bocado de travagens, passei de 5º para 6º, 7º, 8º e até 12º. Gonçalo Lobo do Val terminou em quinto da geral e segundo entre os portugueses, o que o mantém na luta pela terceira posição do troféu, com Francisco Vilar. Arranquei lá na frente, consegui fazer um bom arranque, manter ali no grupo, com um bom andamento consistente. Depois o safety car entrou, nós estávamos ali 5 pilotos ali a lutar pela vitória. Quando o safety car entra, obviamente agrupou novamente o pelotão, mas conseguimos andar bem outra vez e pronto, o segundo lugar para o campeonato é bom. Sempre na luta com os ingleses, tentando vencer à geral, revitalizando as hipóteses de renovar o título na categoria, José Carlos Pires somou mais 2 triunfos ao currículo, com o terceiro posto à geral e a volta mais rápida de 2 minutos e 91 centésimas. Só nos faltou a pole position na sexta-feira, mas foi espetacular. Foi uma corrida muito intensa, tanto a de ontem como a de hoje. A de hoje foi melhor, porque hoje, como já tinha a vitória e a volta mais rápida garantida do dia anterior, hoje fiz tudo para tentar ganhar a geral. Eu achei que o meu pai correu muito bem e quero que ele continue assim até ao fim do campeonato. Eu acho que ele vai ganhar como no ano passado o campeonato. Não é nada. Depois de mais uma prova de intensos duelos e várias ultrapassagens a mostrarem a qualidade dos concorrentes,
ficou ainda tudo por decidir. É no Estoril que o troféu Super 7 by Toyo Tires fecha as contas, nos 420R, S1600 Pro e S1600 Business. Mais um final que vai ficar na memória, com os pontos a dobrar e o dobro de tempo em pista.